muito controlado no primeiro tempo, né, a favor dele, Flamengo. Por exemplo, o Fluminense não chutou uma bola na direção do gol do Flamengo nos primeiros 45 minutos. E a gente sabe que o jogador percebe isso. Por mais que o técnico na beira do campo fique se esgoelando, dizendo que tem que atacar, que está 2 tem que fazer 3, que está 3 tem que fazer 4, não tem jeito. O jogador dentro de campo, ele percebe isso. Então, o que o Flamengo fez depois dos 2-0? O Flamengo começou a jogar, né, a trocar passes, percebeu que estava muito cômodo para ele, o Flamengo não estava sendo incomodado pela equipe do Fluminense. E no segundo tempo, o Flamengo, obviamente, deu uma recuada, chamou o Fluminense melhorou no jogo no segundo tempo. Eu acho que o Fluminense melhorou por causa da mudança tática do time. Eu acho que ontem o Fluminense, no primeiro tempo, o Barreto, o Renato, e para quem está acompanhando a gente, o Fluminense sofreu com 2 situações. A primeira delas, não ter o melhor atacante no elenco. O Evanilson foi negociado, não faz mais parte do time do elenco do Fluminense, então já não jogou ontem, por exemplo, né, já não esteve em campo no jogo de ontem. E o outro sofrimento que o Fluminense teve foi a mudança do esquema tático. Porque sem o Evanilson e sem o Fred ser um jogador hoje, em que você possa, por exemplo, apostar e esperar que jogue 90 minutos, o que se faz em relação ao Fred? Guarda o Fred para o segundo tempo, para ele entrar no jogo no momento em que os zagueiros adversários, os jogadores adversários, estão também mais desgastados. Porque se bota o Fred no início do jogo, nos adversários, né, frescos, nos adversários ainda bem fisicamente, vai ser muito difícil o Fred conseguir ter algum êxito em alguma jogada. Então, no segundo tempo, o Fluminense melhora por causa dessa arrumação tática. O Fluminense voltou a jogar como jogava, só que sem o Evanilson, com a presença do Fred, e o Nenê deixando de ser esse falso 9, ou seja, o Nenê jogando mais por trás, jogando no meio campo, o Michel Araújo também jogando mais pelo lado direito, enfim, o Fluminense voltou a ser aquele Fluminense dos jogos anteriores, e aí o time melhora, mas mesmo assim não foi suficiente para ameaçar essa vitória do Flamengo, que foi conquistada, na minha opinião, com muita tranquilidade. Repito, em momento algum o Flamengo foi incomodado pelo Fluminense, e mais, o Domi não está encorpando um time somente. Na minha opinião, o Domi está encorpando um elenco, até mais que Jorge Jesus, porque no ano passado, com o Jorge Jesus, o Flamengo tinha um time e esse time jogava sempre. Claro, salvo algum problema de cartão, salvo algum problema de lesão, de contusão, os jogadores titulares jogavam. Com o Domi, não. Eu acho que o fato de ele fazer esse rodízio, esse revezamento, eu acho que ele está encorpando o elenco. Os jogadores estão ficando encorpados, conscientes, cientes do que ele quer, do que ele deseja, né, do time. Isso é muito bom, porque na hora de trocar peça, você não tem a queda de rendimento, não só do time individual, técnica e principalmente tática, porque quem entra já nos jogos já sabe como é que ele quer que jogue. Tem o Domi falando sobre isso. Foi o trechinho que nós separamos da entrevista dele. Vamos rodar. Agora todos estão melhor fisicamente, mas é normal, porque precisamos treinar. Este ano é muito complicado por a pandemia, ou paramos muito tempo, treinamos pouco. Taticamente, acho que cada dia jogamos um pouco melhor, jogamos a mesma forma, mas não com a mesma formação. A vezes jogamos 4-2-3-1, a vezes 4-3-3. Eu tenho um time ideal. Os jogadores que jogam melhor cada treinamento, os que estão melhor cada treinamento. Quando eu falo que para mim não é importante os nomes, não estou brincando. Quando você pensa no elenco, todo mundo tem um time ideal. Todo mundo sabe o time do ano passado, mas para mim temos jogadores novos que ano passado não estavam aqui, e para mim o melhor time, o time ideal é o jogador que está melhor em cada momento. Português antes de escalar um time repetido, né? Que evolução, cara. Desde o começo, desde a primeira entrevista coletiva, ele já tentou falar em português e cada dia está, né? Está ampliando o vocabulário. O Aiello tem uma tese, Renata, de que esse negócio de que quem está melhor joga acaba na volta da Libertadores. Quinta-feira que vem a gente vai conhecer o 11 do Domi. Porque mesmo o Guardiola, né, que é
que é a referência dele, na Liga dos Campeões da Europa não tem muito esse negócio de ficar mudando o time, não. Eu acho que assim, Barreto, sempre você tem o seu 11 ideal na sua cabeça, que são os jogadores que rendem mais, né? E o Domi está descobrindo isso, porque faz um mês que ele chegou, ele está entendendo o time, passando suas ideias para o time e mostrando os conceitos que ele quer ver aplicados em campo e vendo quem rende mais. Eu concordo que nos campeonatos mais importantes, especialmente Libertadores, deve ter uma sequência ali dos 11 que ele acha titulares. Já dá para ver, por exemplo, que ele percebe a importância de ter Arrascaeta e Everton Ribeiro no time. Agora, eu também acho que ele tem essa ideia de rodízio e o Flamengo tem um time no país que pode aplicar um rodízio sem cair tanto de rendimento, é o Flamengo. O elenco que o Flamengo tem, os reservas que o Flamengo... O Thiago Maia jogou muito bem ontem e é um reserva do Flamengo, tecnicamente. Né? Então, assim, você tem um Pedro, que é um atacante, um centroavante de extrema qualidade, que seria titular em qualquer time do país, e que está no banco e que eventualmente entra e entrou bem nos últimos dois jogos. Então, assim, o Flamengo tem muitas peças e foi um pedido da torcida também, né, no ano passado, depois da dificuldade do Mundial ali, né, de não ter peças à altura para repor na prorrogação ali, para continuar dando gás em cima do Liverpool, foi assim, ter mais peças que dessem essa possibilidade, e hoje o Flamengo tem. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas ficam muito presas na ideia do que o Jesus fez e que deu certo, assim. Tudo bem, o trabalho do Jesus foi incrível, a gente já elogiou aqui 1 milhão de vezes, mas assim, o Jesus não está mais no Flamengo, o Jesus está no Benfica, vai fazer um outro trabalho lá e tem outro treinador no Flamengo, né? Então, assim, vamos entender quais são as ideias desse treinador. Acho que ele já está começando a deixar claro um pouquinho do que ele pensa desse jogo posicional que tem muita movimentação, e a gente viu muita movimentação no ataque do Flamengo ontem. E eu acho que, assim, os resultados são o que vão dar esse respaldo para a ideia de rodízio. Mas não pode tirar ninguém do time, não sei o quê. Mas ganhou do Bahia sem Gabigol, sem Bruno Henrique, que estava lesionado, mas enfim. No segundo jogo entrou com o Pedro, mas depois o Gabriel entrou e resolveu. Então, assim, aí o Diego entrou ontem, nossa, mas o Diego vai ser titular, como é que isso tal? Ganhou o jogo e se impôs. Então, assim, esse resultado até vai fazendo o próprio time confiar mais nessa estratégia dele. Agora, eu entendo que ele vai ter 11 ideais. Não necessariamente vai usar os 11 ideais em todos os jogos. O Aiello, a Renata citou o Thiago Maia, é o nome que a gente mais ouve na participação dos ouvintes no Globo Esportivo, né? O nosso Fala Globeiro, que é super divertido. É verdade. É o reserva mais comentado do Flamengo, é o que mais parece estar convencendo os torcedores de que está na hora de entrar no time. Porque ele tem mais qualidade, ele é mais jogador, ele é mais técnico, ele entrega mais recursos para o time dentro de campo. Ele marca, como o Arão também marca. Agora, a qualidade de passe dele é uma qualidade superior, por exemplo, à qualidade do Arão. O Arão, por exemplo, é um jogador interessante na bola aérea. Ele está sempre presente, né, na área adversária, né, para tentar um gol de cabeça, volta e meia, né, essa bola vai na cabeça dele, então é um ponto positivo para o Arão. Mas se a gente for comparar jogador por jogador, o Thiago Maia entrega, né, mais valências, né, vamos dizer assim, né, mais requisitos como jogador de futebol. É um jogador mais completo. E aí, a Renata falou de um ponto, né, que eu concordo demais. Nós, brasileiros, e aí, o senhor Marcelo Barreto, vocês da imprensa, o senhor, por exemplo, né? Vocês da imprensa, a gente fica muito preso, e nós da imprensa, né? Eu, você, Renata e todos os nossos colegas também, a gente tem que fazer um pouco de meia-culpa. Porque, na verdade, a gente precisa, de certa maneira, entender que, às vezes, né, o resultado não é tudo. Eu sei que se criou a cultura de que ganhou é gênio, é maravilhoso, está certo. Perdeu, não sabe nada, tem que ser mandado embora. E mais, isso se transforma, por exemplo, em 90 minutos. Às vezes, sai uma escalação de um time e aí, né, a imprensa vai lá e critica. O técnico está inventando, não sei o quê. Aí vem o jogo. A coisa flui durante o jogo e o time consegue uma vitória, ou seja, consegue um resultado, aí se muda de opinião. O que eu acho é o seguinte,
O que o Domi está tentando implementar no futebol brasileiro é um fato novo, mas que na Europa já existe. Ontem o Everton Ribeiro, né, no final do segundo tempo, no final do jogo, o Everton Ribeiro foi ouvido, né, e falou sobre isso. Né? Ele Quer rodar? tem? Tá na Outro manga. spoiler, então? Tá Outro na spoiler. manga. Eu já rodo e você completa em cima. Aqui é